a gente vai conversar sobre gratidão em toda e qualquer situação. Um tema meio indigesto, porque não é fácil. Não é fácil a gente ser grato em toda e qualquer situação. Pelo menos para mim não é fácil. E quando eu comecei a estudar e preparar esse tema, Deus foi trabalhando em algumas áreas da minha vida, algumas questões que precisavam ser trabalhadas, e eu tenho certeza que Ele vai fazer isso também no seu coração nessa manhã. Para isso eu gostaria de começar fazendo uma pergunta bem pessoal, bem incômoda. Qual é o propósito da sua vida? Você saberia me responder essa pergunta? Qual que é o propósito da sua existência? Para que você foi criado? Você saberia me responder? Bom, desde que a gente nasce, desde que a gente é pequenininho, as pessoas perguntam para a gente, o que você quer ser? O que você quer fazer da sua vida? Qual que é o seu... as coisas que você pretende fazer, quais são seus sonhos, seus projetos, suas ambições, seus objetivos. E a gente é desafiado desde a nossa infância, a nossa adolescência, a escolha de profissão, escolha de um companheiro para a jornada, uma companheira, e construindo a vida. E a filosofia já tentou responder essa pergunta e não conseguiu até hoje. Muitos livros da atualidade tentam responder essa pergunta. Alguns até dizem que tem a resposta. Eu não sei se vocês conhecem esse livro, O Segredo. Quem já conheceu esse livro aqui, já leu esse livro? Não precisa ter vergonha de falar, não. Ele diz mais ou menos assim: na vida, nada vem ao acaso. Tudo tem uma razão. E o responsável por isso é sempre você. Pesado, né? Pesa quando a gente é responsabilizado por isso. A vida é minha responsabilidade. Tudo é minha responsabilidade. O único responsável sou eu. Fica pesado isso. Mas é interessante que uma frase de um ateu nos tranquiliza um pouco. Bertrand Russell disse: a menos que você assuma a existência de um Deus, a questão do propósito da vida é sem sentido. Olha só. A menos que você assuma a existência de um Deus, a questão do propósito da vida é totalmente sem sentido. O ateu dizendo isso nos tranquiliza. Porque se ele chegou a essa conclusão, perfeito. Que alívio. Está aliviado? Ufa! Na verdade, o próprio Deus, ele explica para a gente o que isso quer dizer, como é que ele pensa, como é que ele planejou tudo. Olha o que ele disse lá em Isaías: eu sou o seu Criador, você estava sob os meus cuidados mesmo antes de você nascer. O próprio Deus se revela a nós dizendo: fica tranquilo, fica calmo, eu sou o Criador. A responsabilidade não é sua, não está em você. A resposta para aquela pergunta do propósito da sua existência não está em você, não está em mim. Ainda bem. Mas às vezes a gente não acorda muito de bom humor, muito feliz da vida. Às vezes a gente está meio deprimido e a gente não consegue ter clareza disso. Como aconteceu com o profeta Jeremias, que um dia estava meio deprimido e levantou essa questão: por que eu nasci? Foi só para ter problemas e tristeza, para acabar com a minha vida em desgraça? E às vezes a gente se questiona: por quê? Por que eu nasci? Tanto sofrimento, tanta luta. É para isso que eu fui criado? O próprio Deus nos ajuda a responder. O Senhor faz tudo com um propósito. Nada foge do controle de Deus. Ele é soberano, Ele é o nosso Criador. Mesmo antes da gente nascer, Deus já havia preparado toda a nossa história. Antes dos nossos pais nascerem, Deus já sabia como aconteceria. Ele planejou milimetricamente a nossa vida. Isso é maravilhoso. E a gente sabe que, na verdade, o problema do pecado, quando o pecado entra no mundo, é que acontece a desconexão com Deus. E é a partir daí que a nossa vida começa a ficar confusa, porque sem o pecado seria tudo perfeito, tudo maravilhoso, mas não é assim. Não foi assim. Lá no Éden, Adão e Eva
se desconectaram de Deus. E a partir de então nós temos no nosso DNA o pecado, que nos afastou de Deus, nos desconectou de Deus. Mas Deus, como é um Pai bondoso e amoroso, arquitetou um plano perfeito para nos salvar, para nos resgatar, para nos trazer de volta para perto dele, para tirar o abismo. Esse plano é Jesus. Esse plano perfeito é o próprio Filho de Deus. E olha só o que a palavra dele nos diz. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, Jesus, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele, o Filho de Deus, Jesus, nos resgata das trevas e nos traz de volta para a luz. Que notícia maravilhosa! É a partir da morte e ressurreição de Jesus que nós somos reconectados com Deus, com o Criador. E aquele propósito inicial de Deus volta a fazer sentido novamente. E aquela pergunta, então, do começo já começa a ser respondida. Que bom, não é jogado, não está nada aleatório, foi tudo planejado. Deus tem tudo sob controle, mesmo quando eu perco o controle. Esse texto continua e ele diz: Ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Uau! Que fantástico isso, que texto maravilhoso. Você não fica empolgado? Só eu que fico empolgado? É maravilhoso, gente. É perfeito. É um plano para acabar com aquela sensação de que a gente está perdido, que não sabe o que fazer. E a gente só consegue chegar perto do contentamento, encontrar o caminho do contentamento, a partir do momento que a gente entende esse caminho, esse projeto de Deus. A partir do momento que a gente entende que Deus nos ama, que Jesus nos ama, e é por causa desse amor que Ele se entregou por nós, é que a gente consegue encontrar esperança, alegria, o sentido para a nossa vida, o contentamento que a gente tanto busca. A felicidade não é algo fácil de ser definido. Talvez, com certeza, você tenha uma definição para a felicidade. Se eu fosse perguntar aqui para cada um de vocês, vocês teriam uma resposta para me dar. Mas, quando a gente vai lá no dicionário, não é tão simples assim. Não resolve o nosso problema. O que é felicidade? O que é contentamento? O que é realização? Nós precisamos mais do que uma definição de dicionário ou alguma definição de um livro de autoajuda para nos realizar e nos satisfazer com relação a isso. E para hoje, para essa manhã, eu escolhi uma referência para nós. Uma pessoa que vai ser o nosso mentor nessa reflexão. Porque ao longo da nossa vida, a gente precisa de mentores, de parâmetros, de pessoas que nos orientem, que nos deem a direção, que já tenham vivido mais do que a gente, experiência de vida, para nos dizer, olha, o caminho para o contentamento é por aqui. Vem comigo, siga, esse é o caminho. E eu escolhi o apóstolo Paulo, obviamente porque é uma pessoa que a gente tem acompanhado já a história dele, estudado, visto muita coisa que ele falou, que ele pregou, mas também que ele viveu. O apóstolo Paulo, então, será o nosso mestre hoje, o nosso guia. Ele escreveu uma carta muito especial aos Filipenses, que é chamada a Carta da Alegria, uma carta que é contagiante por sua alegria. Apesar de nenhuma das circunstâncias que Paulo vivia serem favoráveis para que ele estivesse alegre, ele estava alegre. Paulo estava preso numa prisão em Roma, estava lá provavelmente numa prisão, numa cela fria, escura, mofada, e depois de 20 anos viajando, pregando o evangelho, falando de Jesus, eu tenho certeza que ele estava cansado. E o que ele mais esperava era estar
como muitos estão hoje nesse feriado, numa praia, tranquilos, descansando. Paulo com certeza queria estar lá, como alguns estão em Guarujá, com os pés para cima, curtindo uma aguinha de coco. Mas não, Paulo estava escrevendo essa carta num contexto de prisioneiro, como um prisioneiro numa prisão bem chata. E olha só o que ele escreve para os filipenses. Vamos ler a partir do capítulo 4, versículo 4. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, em ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Quando lemos isso que o Paulo escreveu aos cristãos lá na cidade de Filipos, nós percebemos que realmente nós estamos na companhia de um mestre, alguém que viveu, que experimenta. Paulo não diz para a gente como a gente deve ser feliz ou como a gente pode ser feliz, ele simplesmente é feliz. É dele, independente da circunstância. E aí a gente começa então a refletir no que ele disse e percebe que o contentamento acontece quando nós oramos. Tudo começa quando nós voltamos a nos relacionar com Deus, quando nós abrimos o nosso coração, rasgamos o nosso coração diante de Deus e dizemos: Deus, eu não dou conta. Deus, toma conta. Me ajuda. Fala comigo. Por favor, me dá uma luz. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Essa é a orientação do nosso mestre, de Paulo, dizendo para nós, nós precisamos de Jesus. Ele é o único caminho para preencher o que a gente busca. Toda a nossa realização e satisfação estão nele. Ele é a nossa alegria. Nós fomos criados nele, para adorá-lo, para glorificá-lo. E sem isso, sem esse relacionamento com ele, não vem gratidão, não vem. É claro que a indústria do marketing, da publicidade, ela tenta nos provar o contrário. Ela tenta o tempo todo nos deixar insatisfeitos, com a nossa alma insatisfeita. Ela diz: olha, tem uma coisinha que você ainda não comprou, que você precisa comprar. Tem uma viagem que você não fez ainda, que você precisa fazer. Tem um relacionamento, um romance lindo, maravilhoso, que você não viveu, que você ainda precisa viver. Tem uma bênção que você ainda não ganhou, que você precisa ganhar. Sério, até bênção é oferecido para a gente para comprar. Por incrível que pareça. Enquanto a gente não experimenta aquilo que realmente é verdadeiro, que é o relacionamento com Deus, que nos completa, a ansiedade vem, o desespero bate, e a gente não consegue nem orar, muito menos agradecer. Se a gente for bem sincero com a gente mesmo, não estou pedindo para você se expor com ninguém, mas se a gente pensar nas nossas orações, nas pautas das nossas orações, como têm sido as nossas orações? Provavelmente determinadas pela ansiedade, pela angústia, pelo desespero, pela inquietação, e não pela certeza da serena e real presença e cuidado do Deus eterno, o nosso Pai amoroso. Jesus convida os seus discípulos o tempo todo para não andarem ansiosos por coisa alguma, não viverem uma vida ansiosa. E aquele convite de Jesus não é só para aqueles discípulos, é para nós também hoje, para você, para mim. Não andemos ansiosos por coisa alguma, porque o reino já começou. O reino de Deus já está presente entre nós. Deus já nos presenteou com o reino dele.
e a gente fica querendo buscar outras coisas, preencher o nosso coração com outras coisas que não a alegria de estar vivendo o reino de Deus aqui e agora. O reino é o nosso contentamento, deve ser o nosso contentamento como cristãos, porque o reino já está entre nós. Somente quando a gente é convencido de que Deus faz tudo para o nosso bem, é que o contentamento vem e a gratidão brota da nossa oração, do nosso coração. Olha só, a oração é o antídoto contra a inquietação. É aquela coisa que vai tratar o seu coração de uma forma mágica, espiritualmente mágica. Toda oração precisa incluir ação de graças. Paulo nos diz isso, e ele não diz isso à toa. Ele diz isso porque ele sabe da nossa natureza humana, pecaminosa, que se esquece. A gente aprendeu aqui a semana passada que o tempo todo a gente se esquece de agradecer. O exercício da gratidão contribui com o contentamento. A partir do momento que eu agradeço, é que eu começo a perceber o quanto eu já tenho de bênçãos e de cuidado de Deus na minha vida. Não falta mais nada. Eu espero que no dia 27 e 28, nos nossos cultos da gratidão, a gente esteja com esses potes cheios, até a boca, de agradecimentos. Porque a gente tem o que colocar aqui. Com certeza a gente tem. E quando a gente olhar para esse pote cheio, para aquele lá também, cheios de gratidão, a gente vai dizer: uau! Como Deus é bom! Está bom para mim até aqui, não preciso de mais nada. Estou feliz, estou contente com o que eu tenho, Deus tem me suprido, tem me realizado. Espero que isso aconteça. Vamos ver se no dia 28 essa minha profecia vai se cumprir. Mas Paulo continua nos ensinando. Vamos ler mais um pedacinho da carta. Ele diz: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Está fácil. É só pôr em prática. A gente já tem ouvido falar das verdades do Evangelho, que curam, que salvam, que transformam. Então agora é só pôr em prática. Simples, não é? Não? Não? Pessoal aí de cima? Não? Não é tão simples assim. Mas Paulo também nos ajuda com isso. E ele fala que a transformação das nossas mentes e comportamentos nos levam ao contentamento. Quando ele dá essa dica para a gente, as coisas começam a se encaixar e fazer sentido. Como é que eu posso colocar em prática? Como é que eu posso colocar essas instruções de Paulo em prática? Ele colocou para a gente, e eu chamei de filtros, aquelas palavras que ele disse, a respeito de um comportamento novo. Ele diz: tudo que é verdadeiro, ou seja, tem verdade no que eu estou falando? Tem verdade? Não tem falsidade no que eu estou fazendo, no que eu estou falando? Ok, então posso fazer. Tem nobreza? Honra a Deus, honra as pessoas, o que eu estou fazendo, o que eu estou falando? Ok, então eu vou fazer, porque eu sou um nobre, eu sou um lorde, eu vivo no reino. Aí, sangue azul, sangue transferido de Jesus para nós lá na cruz, é nobreza. Eu não aceito nada menos que ser chamado de nobre, lorde. A partir de hoje, hein? Me encontrou na rua, Lorde Túlio. Tudo aquilo que é correto, de acordo com a justiça de Deus, é correto? Eu faço. É correto? Eu falo. Está errado? É um desvio da verdade? É um desvio do fato? Não faço.
tudo aquilo que é puro, que é santo, que é separado, que Deus coloca num lugar especial para ser mostrado. Isso é que precisa acontecer. Tem pureza no nosso olhar? Tem pureza nas nossas atitudes? Não tem? Então para por aí. Tudo que é amável, o que procede do amor, atitudes de amor, gestos, palavras, olhares. Boa fama, essa é difícil, né? Tudo que é livre de ofensas, de maledicências, de fofoca. É isso que a gente deve viver. É esse tipo de atitude, de comportamento que nos levam ao contentamento. E por fim, tudo aquilo que é excelente. Para fechar com chave de ouro, o princípio da excelência, que o pastor Eduardo também trouxe aqui para nós, quando falou sobre gratidão e honra, de honrarmos a Deus com o nosso melhor. Mas excelência também moral. Não só excelência no que eu faço aqui na comunidade, servindo, com meus talentos, com meus dons, mas a minha excelência moral. E aí pega. Paulo diz para a gente assim: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, quando a gente está olhando hoje para Paulo, a gente não está olhando para Paulo, homem. A gente está olhando para Paulo, imitador de Cristo. Então, quando a gente aponta para Paulo, a gente está apontando para Cristo. Atitudes que Paulo coloca aí como filtros para nós, que nos levarão a um bom comportamento, um comportamento nobre, são atitudes de Cristo em primeiro lugar. Aquele que é o nosso exemplo, Jesus, que assumiu a forma humana, deixando de lado o ser igual a Deus, assumiu a forma de escravo, de servo, e se humilhou, se entregou, em meu lugar, em seu lugar, em nosso lugar, lá naquela cruz. E Paulo nos convida para olhar para esse exemplo. Jesus, Ele é o nosso alvo. Ele é o nosso objetivo. Então, a partir de hoje, quando alguém fizer aquela perguntinha chata que eu fiz para vocês no começo, qual é o objetivo da sua vida? Qual é a finalidade, o propósito da sua existência? Você já sabe a resposta. É Jesus. É para Ele que eu vivo. É por Ele que eu vivo. Ele é o propósito da minha existência. Ele é que me dá o contentamento em Deus. E não o que eu quero. É em Deus que eu recebo. Não o que eu quero receber, mas o que Ele quer que eu receba. Renovar a nossa mente e o nosso comportamento podem mudar tudo. E precisa. Deixar atitudes que desonram a Deus e que não contribuem para a construção de um coração grato. Esse é o nosso desafio. Deixar de falar mentiras ou falar mal de alguém, parar de pensar em coisas que não agradam a Deus, parar de acessar sites que me levam a pensar ou fazer coisas que desonram o nome de Deus. Um instituto muito peculiar, chamado Instituto que estuda o homem e o computador, Instituto Human Computer, da Universidade de Carnegie Mellon. Ele diz que, ao acessar o Facebook de amigos, surgem sentimentos de solidão e depressão. Quando a gente acessa o Facebook e vê aquelas fotos bonitas de praia, né, do pessoal que foi para passar o feriado na praia, e a gente não foi, então isso dói, surge esse sentimento de solidão, de depressão, de abandono. Deus, por que não eu para a praia? Né? E mais, 2 outras universidades alemãs chegaram praticamente à mesma conclusão. Seguir pessoas no Facebook desencadeia um estado de inveja e ressentimento. Dói. Dói. A gente ficou. A gente não foi. Aquela viagem de férias que você queria fazer e não fez. Por isso, cuidado com o que você posta lá no Facebook. Cuidado com aquilo que você curte lá no Facebook. Se eu pudesse, eu daria um descurtir em algumas coisas, principalmente essas fotos do feriado desse final de semana. Não, praia não.
Tá chovendo hoje, só para a gente ficar um pouco mais feliz. Mas não é só o Facebook não, viu? A reportagem diz que o Instagram é ainda mais deprimente do que o Facebook. É lógico, as fotos estão todas lá. Todas as fotos de viagem, de festa, de comida, do que você imaginar está lá. Cuidado. Se você quiser depois, entra nesse site aqui, ó, slate.com. É de onde eu tirei essa reportagem. Eu censurei a foto porque era uma foto de praia. E não ia fazer bem para nós. Dá uma olhada nessa frase. Contentamento e inveja nunca vêm juntos. Nunca vêm juntos. Ou o contentamento ou a inveja. Os dois são incompatíveis. Por isso, cuidado. Cuidado com o seu coração, com a sua mente. O que você permite que entre na sua mente, no seu coração, e que se torne uma prática de curtir, de postar, de comentar. É sério. Não cabe no mesmo pacote inveja e contentamento. Você tem que escolher ou inveja ou contentamento. O que você escolhe? Eu escolho contentamento, claro. Quem quer dor de cotovelo? Eu não quero. Paulo vai continuar falando com os filipenses e também falando com a gente. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade de demonstrá-lo. Aqui Paulo está falando de uma oferta que a igreja mandou para eles, e que o abençoou grandemente, porque o sistema penitenciário da época era bem diferente. Você vai preso, você paga suas contas. Seria bom assim, né? Quem sabe alguém está assistindo pela internet hoje, tem essa luz e instaura esse modelo aqui no nosso país. E porque Paulo precisava pagar suas contas, e porque aquela igreja o amava muito, mandou uma oferta para sustentá-lo ali. E ele está agradecendo. Mas ele diz, não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Aí chega onde a gente quer chegar hoje. Gratidão em toda e qualquer situação. Esse é o nosso desafio. O caminho para o contentamento vem quando a gente entende e vive o que Paulo conseguiu viver. Adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Ele continua dizendo, eu sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passado necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Ufa! Até que enfim, né? Alguma coisa assim, mas que levante a nossa esperança. Paulo descobriu o verdadeiro segredo do contentamento. O segredo do verdadeiro contentamento está em Deus. O contentamento é suficiência em Deus. Não há outro caminho. E Paulo utiliza essa palavra, contentamento, que era uma das palavras mais importantes da ética pagã daqueles dias. Utilizada pela filosofia estoica, essa palavra que no grego, autarkeia, que significa autossuficiência, e também pode ser traduzida por contentamento. Para esses estoicos, a palavra autarkeia tinha mais relação com autossuficiência, porque a filosofia deles era que o homem poderia ser absoluta e inteiramente independente de tudo e de todos. É óbvio que foi por isso que essa filosofia faliu, não deu certo. Mas eles acreditavam que uma pessoa poderia não necessitar de nada e nem de ninguém, e poderiam alcançar isso ainda mudando a sua mente. Para eles, precisava então eliminar todo o desejo e pensar de uma maneira racional, sem emoção, sem sentimentos. É possível isso? Não é possível.
Por isso que faliu. Por isso que não deu certo. Vamos comparar essa filosofia estoica com as palavras de Paulo. Eu fiz 2 quadros comparando aqui. Os estoicos dizem: o contentamento é um ato deliberado da minha própria vontade. Mas Paulo diz: o contentamento é uma realização humana, eles dizem também. E Paulo diz: tudo posso em Cristo que me fortalece. E Paulo ainda dizia que encontrava a sua suficiência em Deus. Olha que diferença. Contentamento é um ato deliberado da vontade humana. Tudo posso em Cristo que me fortalece. Bem diferente. Por isso que o cristianismo triunfou e triunfa até hoje, porque as suas raízes estão firmadas no que é divino, no que é eterno. Ao dizer, tudo posso em Cristo que me fortalece, Paulo não quis dizer tudo no sentido absoluto. O que ele quis dizer é que todas as coisas que ele havia passado, ele podia enfrentar porque Jesus estava com ele. Tanto fome, pobreza, escassez, necessidade, Cristo supria, dando-lhe força para enfrentar tudo. É nesse sentido que ele escreve. E Paulo tinha confiança, uma confiança que nós precisamos ter. E ele encoraja a gente, que o mesmo Deus que trabalhou na vida de Paulo é o Deus que trabalha hoje, que opera hoje. Há uma outra tradução para esse versículo que diz: com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. E é isso que quer dizer. A ênfase está em Cristo, mostrando que o objetivo não são as minhas conquistas humanas, e sim a capacitação para enfrentar toda e qualquer situação. A capacidade vem de Deus, sem limites, para suportar tudo. Paulo disse isso, que ele conseguiu suportar tudo. E essa força de Paulo, a força que Paulo tem, é a mesma força que ressuscitou Jesus. Por isso que ele é forte. Não é uma forcinha, um tapinha nas costas. E a gente se esquece que essa mesma força está entre nós, à disposição de nós. É uma força mais poderosa que uma bomba atômica. E a gente não se apropria dela, não se utiliza dessa força que vem de Jesus. Mas para conseguir fazer isso, a gente precisa deixar o orgulho de lado e dizer: não, eu sou incapaz. Eu tenho limitações. Deus, seja a minha força. Faz por mim o que eu não posso fazer sozinho. A gente tem medo, a gente olha aquele botãozinho vermelho lá e fala: se eu apertar isso aqui vai explodir tudo, essa força é tão grande. Não, é para usar. Paulo usou dessa força e conseguiu a viver contente em toda e qualquer situação. Viver dessa maneira é dizer: eu transfiro para Deus o que eu gostaria de fazer, mas eu não tenho capacidade. Que é conduzir minha vida, que é conduzir meus projetos, conduzir as minhas relações humanas. Não dá. Eu não tenho condições de resolver sozinho os meus problemas. Eu não consigo ser feliz, mesmo com pessoas ao meu lado. Não é suficiente. Quando entendemos que esse Jesus que é poderoso continua agindo entre nós, inclusive a gratidão começa a brotar em nossos corações e o contentamento vem. Nossas vidas não são lineares, não é uma linha reta que a gente pode traçar e dizer: olha a minha história, que bonita, como ela é. Nossas vidas são mais para parábolas. Cadê os vestibulandos? É isso mesmo, né? Parábola é assim? É, né? Não é linha reta. Então a gente tem que aprender a lidar com as nossas frustrações, com as nossas limitações. E eu lembrei de uma história de uma moça muito querida, que se relacionou com um rapaz por 8 anos. Namorou, noivou com esse cara, e esse cara era um prodígio, esse cara era um cara muito especial, muito inteligente, fazia 2 graduações, a família dela gostava muito dele, praticamente um filho. Mas
noivos, quase perto da data do casamento, ela descobre uma traição de meses. Uma grande frustração para a sua história. E eu lembro de toda semana, todo dia, falando com ela, e ela chorando comigo no telefone, dizendo: por quê? Por quê? Por quê? Isso dói, isso machuca, isso me fere. Por quê? E Deus foi trabalhando no coração dela, amolecendo, não a deixou amargar. Ela se permitiu ser tratada por Deus e entendeu, inclusive, que Deus precisava ser colocado em primeiro lugar. Deus precisava estar ali onde aquele rapaz estava. Nós precisamos recorrer primeiramente a Deus. Colocá-lo no devido lugar, que é o primeiro lugar. E é a partir daí que brota o contentamento. É a partir daí que todas as outras coisas vêm. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. As outras coisas vêm. Elas são acrescentadas. Essa moça, depois de muitos anos, encontrou um outro rapaz, hoje está casada com ele, vive uma espiritualidade saudável, colocou Deus no lugar dele e foi restaurada na sua história. Entendeu o propósito de Deus para a vida dela. Mas levou tempo para cair a ficha. Levou tempo para o tratamento de Deus acontecer. O contentamento de Deus é a suficiência em Deus para nós. Olha o que Paulo diz lá em Filipenses 1,6. Eu estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Isso é uma promessa. Promessa de Deus para mim e para você. Por isso, o desafio que eu faço para você nessa manhã é: Deus está realizando uma obra de Deus na sua vida. Deus está realizando um projeto grande na sua vida. Ainda não acabou. Não joga a toalha agora. Espera, confia, entrega, vale a pena. Trilhe o caminho. Jesus obedeceu à vontade do Pai. Certamente ir para a cruz não era algo agradável, não foi algo agradável, foi doloroso. Mas ele obedeceu por amor a nós. À medida que a gente começa a entender isso, e começa inclusive a se deixar moldar por esse amor, a gente entende, o contentamento de Deus faz sentido. Jesus disse para os seus discípulos: partilhem do meu sofrimento. Jesus não chamou 2 discípulos e falou assim: ó, pega esse mastro aqui, pega esse mastro ali, pendura essa rede aqui, fica balançando, eu vou lá para o céu e já volto, tá? Não foi isso. Jesus falou: tá aqui essa cruz, toma e siga-me. Quer ser meu discípulo? Toma essa cruz, me siga. Não vai ser um caminho fácil, não vai ser um caminho gostoso muitas vezes, mas é um caminho excelente, um caminho que leva à paz e ao contentamento. Foi isso que aconteceu com os 10 leprosos que a gente viu a semana passada. Eles chegaram até Jesus e pediram: Jesus, cure-nos, por favor. E Jesus falou: ok, vocês leprosos vão até o sacerdote e se mostrem. Mostrem que vocês estão curados. Eles olhavam para Jesus, para a lepra. Será, Jesus? Mas eu ainda estou leproso, como é que é para eu ir lá mostrar que eu estou curado? Mas eles foram. E no caminho, no caminhar, eles foram curados. Imagina se eles não tivessem aceitado o desafio de ir pela fé, caminhando e aguardando. Não, Jesus falou, eu vou fazer. Jesus falou, eu vou obedecer. E a cura veio, nessa caminhada, nesses passos de fé que eles deram. É claro que um só voltou para agradecer e aí recebeu a bênção completa, que foi não só a cura física, mas a cura espiritual, como o pastor Silas nos falou, que foi a salvação. Então foi mais presenteado ainda, mais abençoado, porque voltou para agradecer.
Então fica a dica. Volte para agradecer. Deus espera de nós essa confiança como prova da nossa gratidão. Ele espera de nós confiança mesmo quando, lá no escuro, a gente está perdido, não sabe o que fazer, não enxerga o caminho, e a gente ouve a voz dele e diz, é por aqui, segue a minha voz e vem. Mas eu não estou vendo o caminho. Vem, confia em mim, pode vir. Ele espera de nós esse tipo de atitude, porque Ele nos ama, Ele quer o nosso bem. Para a gente encerrar, para refletir e praticar o contentamento nas nossas vidas, eu quero te desafiar. Aprenda a ser grato apesar das circunstâncias. É um aprendizado, é um processo. Ore a Deus pedindo forças para obedecer, para mudar a sua mente e o seu coração e o seu comportamento. Ser contente apesar das circunstâncias é colocar em prática a confiança de que o Deus que te ama continua no controle. Deus continua no controle. O que está acontecendo hoje na sua vida está dentro do controle de Deus, que é soberano, que é poderoso. Continua contente em Deus. Está difícil? Teve perda? O caminho é espinhoso? Ele diz, mesmo assim, vem comigo, que no caminho eu te explico, no caminho vai fazer sentido. Comece essa semana com a decisão de excluir de sua rotina pensamentos e comportamentos que não te tornam gratos, nem trazem paz. Esse é o desafio para nós, nessa manhã. Eliminar através daqueles filtros que Paulo nos apresenta que são filtros a partir do que Jesus disse, deixando de lado comportamentos e pensamentos que me afastam de um coração grato, obediente e contente. Queria que você assistisse um vídeo e depois eu vou orar com vocês.
Nós somos como esse vaso na mão do oleiro, que é Deus. Ele está fazendo uma obra nas nossas vidas. Ainda não acabou, ainda não está pronto. Ainda tem muita coisa para acontecer. Não é o último capítulo da sua história que está sendo escrito. Então, descanse e confie no Criador dos céus e da terra, Criador de todas as coisas, Criador e Pai nosso. Vamos orar. Baixe sua cabeça, coloque seu coração para meditar nessas coisas que foram faladas aqui agora. Que seu contentamento esteja além da circunstância. Coloque o seu coração para a decisão que você tem que tomar de excluir pensamentos e comportamentos que não agradam a Deus, que não trazem paz, que não trazem gratidão e contentamento. Deus, eu quero colocar as nossas vidas diante de Ti, Pai, pedindo que o Senhor renove as nossas forças nessa manhã, que o Senhor renove o nosso ânimo, a nossa esperança, a partir da Tua palavra, que nos orienta, a partir de Jesus, que nos mostra o caminho para o contentamento. Nós queremos a transformação. Nós queremos nos aproximar de Ti em oração diariamente e depositar diante do Senhor nossas angústias. Faz a Sua obra em nós, Pai. Que a gente aprenda a viver contente em toda e qualquer situação. É possível. Paulo viveu, outros discípulos de Jesus também viveram ao longo da história e têm vivido até aqui. Dá-nos essa mesma força, a força que vem de Jesus, para enfrentar os desafios dessa jornada. É o nosso pedido, é a nossa oração nessa manhã, em nome de Jesus, o nosso Redentor. Amém.